Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início aqui à aula de termodinâmica, tá? Então eu vou adotar esse formato assíncrono, onde eu irei gravar a aula e depois disponibilizar para vocês no meu canal ali no YouTube, tá bom? O ideal, na verdade, seria tratar desse conteúdo e dos demais de forma presencial, mas infelizmente ainda não será possível utilizar essa abordagem, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo, porque envolve muito da minha área, mas envolve muito cálculo, tá? Então será bastante desafiador para vocês, mas eu espero, com o meu conhecimento que eu tenho desse conteúdo, repassar de uma maneira mais atrativa para vocês, né? E mais flexível, de forma que vocês possam absorver melhor tudo que será ministrado ao longo dessa aula, tá bom? Então eu vou dividir essa aula sobre termodinâmica em várias partes, tá bom? Em pelo menos de 10 minutos cada vez, para não ficar tão pesado, caso vocês queiram baixar após eu disponibilizar para vocês. Então vamos lá, né? Então vamos começar com um conceito aqui, apresentando o conceito de termodinâmica. Então eu coloco aqui que ela é uma ciência macroscópica que estuda as transformações de energia e as mudanças que elas produzem nos estados do sistema. Então preste atenção, né? Eu coloco bem na primeira parte aqui da frase que ela é uma ciência macroscópica. Macroscópica remete a quê? A coisas macroscópicas, observáveis a olho nu. Tá bom? Então, sempre nós vamos tratar de objetos macroscópicos, aquilo que eu consigo observar a olho nu. Esse celular, esse copo, esse armário. Então, todos esses objetos que eu consigo observar a olho nu são objetos macroscópicos, tá bom? Então, a termodinâmica, nesse caso, é uma ciência macroscópica. Vai tratar de sistemas macroscópicos, aqueles sistemas que eu consigo observar a olho nu. E é importante aqui, essa outra parte, que estuda as transformações de energia, né? Nós veremos depois que essas formas de transferência de energia serão basicamente pelo calor e pelo trabalho, né? Que são formas equivalentes de transferências de energia. E nós vamos ver que também temos que estudar quais as mudanças que essas formas de transformação de energia produzem no estado do sistema, tá bom? Então, quanto ao aumento do calor, do trabalho ali no sistema, quais são as mudanças que a gente observa ali no estado do sistema que a gente está abordando, tá bom? Então aqui eu coloco alguns sistemas que a gente pode assumir ou que a gente pode utilizar a termodinâmica para estudar cada um, que tem um trem movido a vapor, né? Praticamente não se utiliza mais desse tipo de trem, mas o mecanismo dele basicamente envolve ali trocas de energia, né, entre determinadas partes dele, de tal forma que essas transformações de energia causam então uma mudança ali naquele estado, fazendo com que esse veículo venha se locomover justamente pelo movimento ali de entrada e saída de vapor. O corpo humano, por exemplo, ele também pode ser considerado como um sistema no qual podemos utilizar a termodinâmica, tá bom? Ali envolve trocas térmicas, ali você absorve calor, você libera calor por meio do suor, como aqui eu coloco um exemplo. Então, o próprio corpo humano, a pessoa em si, a gente pode considerar como se fosse um sistema onde a termodinâmica pode ser utilizada para tentar estudar os processos ali que envolvem, principalmente os processos químicos, né, de conversão ali de energia, tá bom? E também eu coloquei aqui um exemplo praticamente aleatório, né? Acho que está bem presente hoje em dia, principalmente para o povo que está em Tefé, né? Que é a falta de uma usina termoelétrica decente, né? Sempre está faltando energia aqui na cidade, mas basicamente esse tipo de sistema ele envolve o que é o consumo ali de combustível fóssil, né? Que vai então liberar calor e esse calor vai então ser convertido em energia elétrica que na última etapa vai ser então distribuído ali para todas
as casas ali daquela região, tá bom? Então, tudo isso são processos que envolvem o quê? É uma ciência macroscópica, tá estudando objetos macroscópicos e tá estudando as transformações de energia que está havendo ali naquele sistema, tá bom? E as mudanças que essas transformações de energia estão produzindo no estado. No corpo humano, por exemplo, pode produzir calor, a pessoa pode ficar com febre, a pessoa pode ficar com frio, tá bom? No caso da máquina a vapor, pode se mover ou não, dependendo ali do vapor que entra e que sai. E na usina elétrica, por exemplo, pode ser ou não convertida aquela energia ali advinda da combustão ali do combustível fóssil, transformada então em energia elétrica. Tá bom? Então, a termodinâmica, mesmo que esses exemplos que eu coloquei para vocês são totalmente aleatórios, grande parte dos conceitos a gente pode utilizar a termodinâmica para estudar esses tipos de sistemas, tá bom? Por quê? Porque em primeiro lugar é um sistema macroscópico, em segundo lugar envolve transformação de energia e em terceiro lugar a gente está estudando as mudanças que essas transformações de energia estão acarretando nos estados desses tipos de sistema. Bem, todos os resultados da termodinâmica que a gente vai apresentar ao longo desse conteúdo, elas são baseadas em 4 leis fundamentais, tá bom? Na verdade, são 3 leis que, depois de alguns anos, foi incrementada uma 4ª lei, que na verdade é uma lei básica, né, assim, a princípio advinda do senso comum, mas que não é tão básica, mas sim muito importante, tanto que foi considerado também como uma lei da termodinâmica, que a gente vai falar depois. Outra característica importante é que a termodinâmica ela foi formulada no início dos anos de 1800. O ano de 1800 era justamente uma época antes do desenvolvimento da teoria atômica ou molecular, ou seja, ainda não se conhecia ou não se tinha confirmação que a matéria era composta por átomos, moléculas e outras partículas ali também que podem ser consideradas subatômicas, né, como elétrons, prótons, nêutrons. Então, isso ainda não se sabia nessa época, mas mesmo assim a termodinâmica que a gente conhece hoje foi desenvolvida. E os principais autores assim que praticamente desenvolveram as bases da termodinâmica foi o Nicolas Leonard Sadi Carnot, tá? Que ele desenvolveu trabalhos ali com máquina de vapor e praticamente fundou as bases da termodinâmica. E também temos a contribuição ali do físico inglês do James Precourt Joule, tá? Que ele praticamente fez experiências bastante interessantes ali envolvendo calor e trabalho e energia e que os trabalhos deles resultaram, né, uma importante afirmação que a gente compreende hoje, né, que calor e trabalho são na verdade diferentes formas equivalentes, são diferentes, mas formas equivalentes de transferência de energia. Tá bom? Então, grande parte dos conhecimentos que a gente vai aprender nessa disciplina já foram desenvolvidos lá no início dos anos de 1800 e se deve muito exclusivamente a esses 2 autores aqui. Tem vários outros, assim, muito importantes, como o Lord Kelvin, mas que a gente vai tratar depois, mas que as bases mesmas e o conhecimento que a gente está passando hoje para vocês foram fundados por esses 2 aqui cientistas, tá bom? Então, como houve esse desenvolvimento da teoria atômica e molecular, consequentemente a termodinâmica teve que se dividir em 2 frentes, né? Que foi a termodinâmica clássica, que é aquela que não engloba nenhuma forma de explicação através da teoria atômico-molecular, e também temos a termodinâmica estatística, que já leva em conta, sim, a natureza atômica e molecular ali da matéria, tá bom? Então, a termodinâmica pode ser dividida na clássica, tá bom? Que é aquela que é basicamente advindo dessa época aqui, que não engloba esses conceitos da teoria atômica, ou pode também ser vista ali, né, ou seguindo essa linha
de pensamento que é a termodinâmica estatística, que sim inclui a visão microscópica ali da matéria, né? A teoria atômica ou molecular. Eu falei das leis de termodinâmica, das 4 leis, e aqui eu vou resumir ela de uma maneira bastante rápida, tá bom? Mas que a gente, ao longo do curso, a gente vai tratar elas individualmente, tá? Então, nós temos a lei zero da termodinâmica, ela basicamente vai definir a temperatura, tá? Então, a gente vai tratar ali de equilíbrio térmico, do princípio da transitividade ali, dessa propriedade da temperatura, no caso. A primeira lei da termodinâmica, ela vai definir a energia interna, né, em termos de diferentes formas de transferência de energia, que basicamente serão apenas duas, que vai ser o calor e o trabalho. Já na segunda lei, a gente vai definir a entropia, né? E a entropia é uma quantidade, uma propriedade ali, que a gente vai utilizar para descrever o sistema, e ela vai ser útil para nos dizer, né, qual é a direção espontânea ou não espontânea de um processo. E a terceira lei da termodinâmica, nós vamos utilizar ela para definir um valor numérico para a entropia, né? Aí a gente vai utilizar umas ideias aí de Boltzmann, tá? E basicamente nós vamos utilizar ela para calcular, para obter esse valor numérico para entropia, que será uma entropia absoluta. E aqui é importante, né, que ela afirma que você só terá uma eficiência de 100% de qualquer máquina em 0 kelvins, tá bom? Então essa é uma informação importante, a gente vai tratar com mais detalhe depois. Todas essas definições aqui têm implicações importantíssimas na nossa vida, né? Então a gente tem que tratar tratar cada uma dessas leis aqui de uma maneira muito detalhada, para que vocês possam realmente entender, né, a ideia central de cada uma dessas leis da termodinâmica, tá bom? Então são 4 no total, cada uma vai praticamente definir uma certa quantidade ou variável termodinâmica, e mais tarde nós vamos trabalhar cada uma delas detalhadamente, tá bom? Então, eu vou parar aqui agora esse vídeo, essa primeira parte inicial, e após essa pausa eu vou começar um pouco sobre a definição de sistemas e vizinhanças do ponto de vista termodinâmico.